Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós somos a comunidade Servo da Divina Misericórdia e estamos fazendo um estudo sobre a vida de Santa Faustina. Santa Faustina é patrona da nossa comunidade. Vou deixar o card aqui da introdução, que foi nosso primeiro vídeo sobre essa história que vamos contar junto com vocês. Hoje vamos falar sobre a infância. Santa Faustina, ela nasceu no ano de 1905 e vamos conversar hoje sobre sua infância. Pela legislação brasileira, a infância vai de 0 até 11 anos e 11 meses. Então vamos pegar isso e vamos trabalhar o ano de 1905 até 1916. Isso tudo é possível graças à coleta de dados sobre a vida de Santa Faustina, desde o seu nascimento até a sua morte, que foi no ano de 1938. O estudo da vida de Santa Faustina só foi possível graças a uma irmã chamada Bernarda, que viajou no ano de 1948 para o Goviets, que é a terra de Santa Faustina. E só foi possível porque ela coletou dados de seus familiares. Isso tudo aconteceu no ano de 1948. Os irmãos e sua mãe conversaram um pouco com essa irmã sobre tudo o que aconteceu na época. Infelizmente, o pai de Santa Faustina faleceu em 1946, mas os seus irmãos e sua mãe contaram fascinantes histórias sobre sua infância, que vamos conferir agora. O batizado aconteceu dia 27 de agosto de 1905. A família de Santa Faustina permaneceu morando em Goviets. A sua casa era de uma estrutura bem humilde, bem simples. Essa casa que vocês estão vendo aqui é a foto atual, que pouco se preservou da casa onde Santa Faustina morava, porque a sua conservação estava ruim. Então, ao reformar a casa, ela sofreu algumas adaptações. Desde muito cedo, Heleninha, nome de Santa Faustina, aprendeu a recitar breves orações. Ela gostava muito de rezar. E sua mãe relata que aos 5 anos ela teve um sonho. Vou contar esse sonho para vocês. O sonho foi assim: Santa Faustina relatando para sua mãe: estive passeando com Nossa Senhora num bonito jardim. E a sua mãe não entendia esses sonhos, esse desejo de Santa Faustina de oração. E a mãe, querendo abafar esse incomum zelo de sua filha, falava muitas vezes assim: vá dormir, porque senão você vai perder o juízo. E sabe o que Heleninha respondia? Oh não, mãe. O meu anjo da guarda que me acorda para rezar. No Diário de Santa Faustina, no número 7, podemos ver que ela faz uma breve observação sobre a sua infância. Ela diz assim: o definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa, eu sentia desde os 7 anos de vida. Com essa idade, ouvi pela primeira vez
a voz de Deus na alma, ou seja, o convite para uma vida mais perfeita. Mas nem sempre fui obediente à voz da graça. Não encontrei ninguém que pudesse explicar essas coisas. Então, no Diário de Santa Faustina, podemos ver que o coração dela ansiava por uma vida mais perfeita em Deus, por uma vida mais de serviço a Deus. Os seus pais eram muito religiosos, mas eles não entendiam como Deus falava a uma criança. E aí a gente vai começar a passear por essa história de Santa Faustina. A primeira comunhão de Santa Faustina foi com 9 anos, no ano de 1914. Você sabe o que estava acontecendo naquela época? A Primeira Guerra Mundial. E eu vou contar para vocês o que estava acontecendo. Foi no final de julho, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. No outono, desencadeou-se uma das maiores operações na frente oriental, a Batalha de Lords, na qual lutavam de ambos os lados, dos estados centrais e da Rússia. 800.000 soldados. Estava tendo uma batalha e teve o início da ocupação alemã, que durou 4 anos, até o fim da guerra. Na véspera da guerra, em 1914, Helena recebeu sua primeira comunhão. Helena era muito zelosa e ela deixava um tempo longo para as orações. Os pais achavam uma prática meio imprópria, porque ela era uma criança. E no dia da primeira comunhão, ela resolveu voltar da igreja sozinha. E as pessoas perguntavam, e ela falava: eu estou indo com o nosso Senhor. Helena, desde pequena, ela desejava ficar com Jesus. E aí Mariana relata que depois da comunhão, voltando para casa, ela perguntou a uma amiga: escute, você hoje está feliz? Porque eu sinto isso no meu coração, porque trago a Deus a minha alma. Com 7 anos, Helena tinha uma convicção de quem era Jesus, que Jesus era o seu Senhor, o Senhor que poderia preencher a tua alma. E vamos continuar contando essa história sobre Heleninha. Heleninha procurava sempre santificar o dia do Senhor e não deixava de participar da missa aos domingos. No entanto, as vacas tinham que ser apazentadas e murgidas, mesmo neste santo dia. Como a gente falou na introdução, a família tinha sua renda, então eles precisavam cuidar do seu sustento. Mas Helena, ela desejava tanto ir à missa que ela se programava. Helena tinha um zelo com a Santa Missa. E eu vou contar uma história para vocês de como ela
se programava para ir à Santa Missa. Heleninha procurava sempre santificar o dia do Senhor e não deixava de participar da missa aos domingos. No entanto, as vacas tinham que ser apacentadas e mungidas, mesmo neste santo dia. Para facilitar, os membros da família a ida à igreja, Heleninha certa vez se levantou muito cedo e saiu pela janela do seu quarto, que havia deixado aberta na noite anterior, e foi até o estábulo. Abriu a porta e retirou as vacas para apacentá-las, no caminho cheio de ervas que dividia a plantação do centeio. Era um tipo de grão que a família tinha. O pai percebeu que estava aberto e, não vendo a vaca, pensou que alguém tivesse roubado. De repente, ouviu Heleninha cantar o pequeno ofício com toda a sua força. Ela justamente vinha trazendo as 3 vacas da ponta da roça. Zangado, pensando que as vacas haviam causado um estrago nos centeios, tirou a cinta e segurava com prontidão, querendo surrar a filha por tanto prejuízo. Mas, quando ia andando em sua direção, o que será que ele viu? Percebendo, ficou admirado que as 3 vacas estavam amarradas numa só corda. O capim na divisa havia sido comido, mas a plantação estava intacta. Meio sem jeito, escondeu a cinta atrás das costas e ouviu Heleninha falar: "Papai, posso ir à missa hoje?" Quem poderia negar esse pedido? Ela levou as vacas para o estábulo, ordenhando-as, cantando de alegria que podia ir à Santa Missa. Olha que experiência! A alegria de uma criança ao encontrar o Senhor. Santa Faustina, desde criança, ela decidia pela melhor parte. Ela se privava de dormir mais um pouco, para que nada seja empecilho de ela encontrar com o Senhor. E sabe o que o pai dela pensou? Controlar uma vaca é bastante difícil, mas vigiar 3 por uma corda é inacreditável. E isso a família ia conhecendo, esse amor que Santa Faustina, Heleninha, tinha por Jesus e pela Santa Missa. Só que não era tão fácil de eles irem à missa. Como já conversamos, a vida dela passava, a infância dela passava em meio à Primeira Guerra Mundial. E a Polônia sofria uma grande destruição, muita fome e miséria. A família começava a ficar desprovida dos meios de subsistência. Eles não tinham recursos e nem roupas adequadas para ir à missa.
o que acontecia? As missas eram no domingo e as meninas só tinham um vestido para ir à igreja. E aí o que os pais faziam? Eles faziam um rodízio. Então, para ir à missa, Helena precisava esperar a sua vez de vestir aquele vestido adequado. Mas ela sofria muito por não estar podendo ir à missa. E sabe o que ela fazia? Se escondia com o livro de oração para rezar na hora que a igreja estava celebrando a missa. Ela se escondia e, ao ouvir a sua mãe chamar para fazer os afazeres de casa, ela fingia que não ouvia, ela não respondia. E aí, quando ela sentia que acabava a missa, ela ia ao encontro de sua mãe. E ela falava assim: "Não se zangue, mãezinha, eu tinha que cumprir o meu dever com Deus." E beijava as mãos de sua mãe, que é um costume polonês de beijar a mão quando você está pedindo perdão. E Heleninha fazia isso. Na família dos Kowalska, todo mundo tinha uma atribuição a fazer. Helena sempre levava as vacas para pastar. E ela aproveitava e reunia muitas crianças à volta dela, porque ela era muito social, muito simpática e criativa. E ela adorava contar história para essas crianças. Você sabe de quem ela puxou isso? De seu pai. O seu pai gostava de livros e história. Ele lia para as crianças e reunia uma pequena biblioteca. Sabe com que livros? Livros de religiosos, havia uma Bíblia e revistas dedicadas a missionários e biografia de santos. E com o passar do tempo, o pai deixou essa missão de contar história para Santa Faustina. E ela adorava reunir as crianças para falar um pouco de Deus, para falar o que ela sabia sobre os santos. Para continuar, vamos falar sobre os irmãos de Santa Faustina. Como já sabemos, ela tinha 9 irmãos. E quando a irmã Bernarda foi ao Govietes, ela conseguiu o depoimento dos irmãos. E eu vou destacar o depoimento de Stanislau, que ele afirmava que o pai gostava muito de Santa Faustina, que podemos dizer até que ele tinha uma preferência. Mas vocês sabem por quê? Porque ela se destacava pela obediência. Mariana falava que ela era a escolhida, a melhor entre os filhos. Por quê? Devido à obediência. O irmão afirma que eles não invejavam ela não, porque ela falava com eles. Conquista o carinho do pai pela obediência. Só que Mariana, mãe sabe das coisas, né? Mariana falava que as crianças batiam nela, deixava ela um pouquinho de lado, porque os pais tinham uma predileção por ela. Helena sabia um segredo do pai que ninguém sabia. Naquela época, o seu pai tinha uma espingarda. Devia ser para proteger a família de qualquer assalto. E a única que sabia onde estava essa espingarda era Helena. Então,
a gente começa a perceber que a bondade de Helena atraiu os pais, que a obediência de Helena atraía a mãe, o pai, e os irmãos afirmam que ela era bondosa, simpática e muito alegre. Helena se destacava entre os irmãos porque ela era bondosa, sensível e muito inteligente. Na sua infância, as pessoas relatam que ela não podia ver uma velhinha precisando de ajuda, não podia ver um animal sendo maltratado. E sabe o que aconteceu um dia? Certa vez, vestiu uma roupa velha da mãe e andou pelo povoado como uma mendiga, recitando orações. E depois levou ao padre tudo o que havia coletado para distribuir aos pobres. E também ela confeccionava brinquedos de papel e de pano com o objetivo de rifar para ajudar os pobres. Olha quanta coisa interessante nós descobrimos hoje sobre essa santa. Desde a sua infância, ela almejava a Deus. Ela era capaz de acordar mais cedo para cuidar das vacas. Ela era capaz de mendigar para oferecer aos pobres. Ela era capaz de comungar e ficar no silêncio, desejando estar só com o Senhor. Olha quantas coisas ela se abriu para Deus. Com 5 anos, ela rezava com Nossa Senhora e com seu anjo da guarda. Olha quanta coisa essa santa está nos apresentando, está nos ensinando. Venha conosco. É só o começo dessa fascinante história da misericórdia. A história que está divulgada, que precisou chegar no teu coração. Venha conosco, venha conhecer mais sobre Santa Faustina Kowalska, a santa que Deus suscitou na Polônia para o mundo inteiro. Continue conosco, venha conhecer essa fantástica história. Hoje passeamos pela sua infância. Semana que vem vamos contar sobre sua adolescência. O que será que aconteceu nessa adolescência? Como Jesus esteve com ela? Nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações.